Em 1938, um simples programa de rádio de ficção científica levou histeria coletiva aos Estados Unidos. Milhares de pessoas saíram às ruas desesperadas, houve suicídios e confusão generalizada. Seja bem-vindo à Guerra dos Mundos de Orson Welles. Oi, eu sou Gustavo Cunha e você provavelmente já deve ter assistido ao filme A Guerra dos Mundos, aquele filme do Steven Spielberg de 2005 que tem o Tom Cruise fazendo o papel de Tom Cruise, né? Que é o papel que ele sempre faz. É um filme bacana, né? Tem efeitos especiais muito legais, a história é bem contada e não tem quase 3 horas de duração como esses filmes de hoje em dia. Mas o que pouca gente sabe é que a história por trás da Guerra dos Mundos é muito mais interessante que o próprio filme A Guerra dos Mundos. O filme do Spielberg é um remake do filme A Guerra dos Mundos de 1953, cuja história já tinha aparecido em um programa de rádio em 1938, que aliás é o assunto do vídeo de hoje. E esse programa de rádio, por sua vez, foi inspirado no livro A Guerra dos Mundos, que foi escrito em 1898. Ou seja, A Guerra dos Mundos é uma história de ficção científica de mais de um século de idade. Em 1898, o escritor H.G. Wells, que não é parente do Orson Welles, lançou esse livro, A Guerra dos Mundos. Rapidamente, para que a gente saiba agora, o livro conta a história de uma invasão marciana ao nosso planeta. Inicialmente, cilindros disparados da superfície de Marte vão caindo em vários lugares da Inglaterra. Acontece que esses cilindros eram nada mais nada menos do que o meio de transporte para uma tropa de marcianos extremamente mal intencionados. Desses cilindros começam a sair máquinas com 3 pernas, que o Spielberg, inclusive, para homenagear o livro, deixou exatamente iguais no filme dele. E essas máquinas, os tripods, iam matando todo mundo ao redor. Para a época, o final do século XIX na Inglaterra, isso já era chocante, mas não foi nada perto do que aconteceu anos depois, em 30 de outubro de 1938. Para contextualizar, no final dos anos 30, a televisão ainda não era muito acessível e estava recém dando os seus primeiros passos. O mundo vivia a era de ouro do rádio. As famílias se reuniam ao redor do rádio toda noite para escutar programas de música, notícias e esportes. Algumas pessoas com canais no YouTube sobre ficção científica fazem isso até hoje. Pois é, mas no final dos anos 30, os Estados Unidos viviam uma crise violentíssima, com índices de desemprego de até 25%. O país ainda estava arrebentado pela Grande Depressão, que começou em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York. E em 1938, mais especificamente, o mundo ainda estava na iminência de entrar na Segunda Guerra Mundial, com o Hitler anexando a Áustria. Os americanos viviam um clima de tensão constante por conta de uma guerra que podia começar a qualquer momento. Então, como você pode imaginar, as notícias que vinham do rádio em 1938 eram quase sempre ruins. Só um ano antes, o dirigível Hindenburg caiu do céu em Nova Jersey e matou dezenas de pessoas. E as pessoas estavam acostumadas a ouvir boletins especiais que interrompiam a programação normal com notícias cada vez mais inacreditáveis. O medo e a ansiedade eram sentimentos latentes na alma de cada cidadão americano. E a cereja do bolo, o dia 30 de outubro de 1938, era a véspera do Dia das Bruxas. Nessa época, no final dos anos 30, um programa era campeão de audiência na costa leste dos Estados Unidos. Era o Chase and Sanborn Hour, que era um programa de comédia e de variedades que ia ao ar todo domingo à noite pela rádio NBC. Era um programa leve que trazia um certo alívio para toda essa tensão do dia a dia. Milhões de pessoas ouviam esse programa toda semana e ele começava sempre pontualmente às 8 horas da noite. Só que às 8 horas da noite também começava um outro programa em uma outra rádio, a CBS, um programa dirigido por um jovem muito talentoso chamado Orson Welles. Toda semana esse programa, que tinha pouca audiência, trazia uma adaptação de uma história de terror, fantasia ou ficção científica. E naquele dia o Orson Welles tinha preparado a adaptação do livro A Guerra dos Mundos. Porém, o formato desse programa, em especial, era muito interessante. Ele começava como um programa de música normal e aos poucos ia sendo interrompido por boletins especiais de Grover's Mill, que era uma cidade próxima a Nova York onde fenômenos estranhos estavam começando a acontecer. Sabe quando você tá vendo a novela e de repente entra aquela vinheta do plantão da Globo? Pois é, esse era o espírito que o Orson Welles queria passar. No início do programa, a CBS avisou que aquilo se tratava de uma adaptação de uma obra de ficção, que era uma adaptação de A Guerra dos Mundos. As pouquíssimas pessoas que estavam ouvindo estavam sabendo disso.
excelente. E o programa do Orson Welles começou com um repórter fazendo a sua primeira aparição, informando que um meteoro havia caído nos arredores da cidade de Grover's Mill. A música voltou e logo depois foi interrompida de novo por esse mesmo repórter informando que esse meteoro, na verdade, era um tipo de cilindro metálico de onde uma máquina havia saído. Daí em diante, o programa se transformava todo em um informe especial. De mentira? O problema é que por volta de 8h10 da noite, aquele outro programa da NBC, que era o campeão de audiência, passou a tocar música, o que fez com que milhões, não milhares, milhões de pessoas trocassem de estação. A própria CBS calculou que cerca de 2 milhões de pessoas acabaram caindo de paraquedas bem no meio do programa do Orson Welles, justamente quando um repórter imaginário narrava o ataque de marcianos a uma cidade ao lado de Nova York. Os efeitos sonoros eram excelentes e as pessoas ouviam os gritos de outras pessoas e o barulho de explosões, tudo saindo do rádio delas, nas salas das casas delas. Esse repórter informava, no meio daquele caos todo, que uma máquina gigantesca estava matando as pessoas ao redor com raios de calor e com um tipo de fuligem venenosa. Os jornais estimaram que mais ou menos 1.200.000 pessoas acreditaram no que elas estavam ouvindo, e elas não tinham por que não acreditar, elas escutavam o rádio todos os dias e o rádio nunca tinha mentido para elas antes. E a transmissão continuava com os gritos das pessoas sendo atingidas pelos raios, as explosões, a confusão, e de repente, no meio daquilo tudo, dos gritos e do barulho, silêncio. Um movimento genial do Orson Welles. A derrota da esperança, o momento em que as preces não são atendidas. Todos em Grover's Mill tinham morrido. Como você pode imaginar, o resultado disso foi 1.200.000 pessoas completamente apavoradas, muitas delas em estado de histeria. E como tudo que é ruim sempre pode piorar, o Orson Welles ainda colocou o ator Kenneth Delmar para fazer um pronunciamento como se fosse o secretário do interior. O problema é que ninguém sabia como era a voz do secretário do interior dos Estados Unidos. Quando foram perguntar para o Orson Welles, ele disse que era igual à voz do presidente. Então Kenneth Delmar fez um pronunciamento com a voz de Franklin Delano Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos. E ele dizia basicamente no discurso dele que a situação estava muito ruim. Só depois de 42 minutos no ar, a emissora colocou um outro aviso de que aquilo se tratava de uma dramatização, que não era de verdade. Só que a essa hora, meu chapa, as pessoas que acreditaram no que estava passando ali já tinham arrumado o que podiam e estavam fugindo para as montanhas. Os que ficaram começaram a erguer barricadas, a Cruz Vermelha foi chamada, os telefones das delegacias ficaram congestionados, pessoas cometeram suicídio. 6 semanas depois dessa noite, a Cruz Vermelha resgatou pessoas que tinham fugido para as montanhas de Dakota do Sul. E às 9 horas, Orson Welles voltou ao microfone para dizer que o programa tinha terminado. E que aquilo era apenas uma pegadinha do Dia das Bruxas. Alguns minutos depois, os estúdios da CBS estavam tomados de policiais e repórteres. No outro dia, o que aconteceu já era a capa de todos os jornais dos Estados Unidos. O próprio Orson Welles teve que ir se explicar. Havia notícias de saques, suicídios, incêndios e histeria por toda a costa leste do país. Foi a primeira vez em que o mundo parou para pensar sobre o grande poder dos meios de comunicação de massa. E da noite para o dia, Orson Welles se tornou conhecido mundialmente. Ele e a CBS foram alvos de uma investigação criminal e leis foram propostas para que isso jamais voltasse a acontecer. No final das contas, o que aconteceu foi que Orson Welles ganhou um patrocinador para o programa dele, as sopas Campbell's, aquelas mesmas dos quadros do Andy Warhol, e um convite para fazer filmes em Hollywood. Ele acabou se tornando um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos e um filme dele chamado Cidadão Kane, se você não viu esse filme, você tem que ver, é considerado até hoje por muita gente o filme mais importante da história do cinema. Mole o que é mais. E tudo isso começou aqui, nesse livro que foi escrito há mais de 100 anos atrás. Bom, por hoje era isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo que eu vou ser eternamente grato. E se inscreve aqui no meu canal, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo. Eu também vou deixar aqui em cima alguns outros vídeos meus para que você possa curtir também, certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.